Do sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, vamos lá, iniciando a aula de hoje, tá? Vamos estar falando hoje sobre a população e os setores da economia. Dentro ainda daquele assunto que nós estávamos falando da aula passada, sobre a industrialização no Brasil, hoje a gente vai estar falando sobre a população e os setores da economia, né? A população, ela exerce atividade remunerada. Ela constitui a população econômica ativa do país, que é chamado de PEA, que é a população econômica ativa, economicamente ativa do país. Então, os empregados também que estão procurando, os desempregados que estão procurando emprego, eles também entram dentro do PEA, tá? Então, esses desempregados que estão procurando emprego também fazem parte do PEA, mesmo estando desempregados, porém estão ainda procurando um novo emprego, acabaram de sair de um emprego, estão procurando outro, ainda se enquadram dentro do PEA. Outro fator, né, que são os estudantes que não trabalham, as crianças, as donas de casa, os aposentados e os idosos que não trabalham entram no grupo chamado população economicamente inativa. Aí já é o PEI, que são as pessoas que já não trabalham ou que ainda não estão em idade de trabalho ou que já estão aposentadas, ou as donas de casa. Elas não enquadram no PEA e sim no PEI, tá? Então, existem esses dois, o PEA e o PEI. O PEA, repetindo, são a população economicamente ativa, tá? Que são as pessoas que estão trabalhando, que estão com carteira assinada, que estão exercendo o seu trabalho. E também os desempregados, tá? Entram dentro do PEA, pois acabaram de sair do emprego ou estão procurando um novo emprego. E o PEI, que são, né, as crianças que não podem trabalhar, os estudantes e também idosos e aposentados, tá? Bom, agora falando de novo sobre o PEA. O PEA de um país, ele constitui em 3 grandes setores da atividade: setor primário, setor secundário e setor terciário. Vamos estar falando sobre cada um deles aqui. Então, falando primeiramente sobre o setor primário. O setor primário, ele compreende a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Dentro do extrativismo, o animal, vegetal e mineral. Tá? Então são pessoas que trabalham e se enquadram dentro desse perfil do setor primário. Ou seja, a pessoa trabalha numa lavoura, trabalha no campo, né? Então ele se enquadra no setor primário. Então ele trabalha com a agricultura, com a pecuária, né? Ou até mesmo com o extrativismo. Já o setor secundário é onde abrange a indústria e a construção civil. Então, todas as pessoas que trabalham nas fábricas, trabalham com construção civil, construções de inúmeras coisas, né, como prédios, shoppings, rodovias e por aí vai, casas, tudo mais, se enquadram dentro do setor secundário, trabalham em indústrias, né? E o setor terciário, que vai compreender as atividades que não produzem mercadorias, mas são fundamentais para a organização da vida em sociedade. Isso faz com que essas pessoas trabalham no setor como o comércio, por exemplo, e também prestam serviços, né? Então vamos falar um pouquinho sobre prestar serviço. O que seria o prestar serviço? Na área da saúde, por exemplo, um enfermeiro, um médico, ele presta o serviço. Na área da educação, o professor, ele presta o serviço, né? Há uma administração pública também presta o serviço, o transporte, os bancos, por aí vai. Então temos o comércio, né? O comércio de lojas, as pessoas que trabalham no comércio das lojas e as pessoas que prestam serviço para a sociedade, tá? E dentro desses 3 setores da economia, o setor primário, o secundário e o terciário, eles fazem com que um dependa do outro praticamente. E isso faz com que o motor da economia do país gire melhor,
né? Só para você terem um exemplo do que está acontecendo agora, né? Diante dessa pandemia, que o comércio está parado, alguns serviços essenciais só que está podendo estar funcionando. Então você vê aquela disputa na TV falando que a economia do país não está bem, que a economia está afundando, por quê? Está tudo parado. Então se está tudo parado, não está girando, né? Está gerando uma grande crise de desemprego, empresas fechando. Então isso é um grande prejuízo para o país. Quer dizer que o PEA vai ser influenciado, né? O PEA ali vai ter uma queda no número de empregados que vão estar desempregados, é lógico, entram ali dentro também, mas isso vai gerar depois um grande prejuízo para o país. Dentro então desse motor da economia, ela precisa girar, ela precisa funcionar, e para ele estar funcionando, eles precisam desses três setores, um contribuindo com o outro, um funcionando devidamente em favor do outro, né? Então um depende do outro. Atualmente, tá? A maior parte dos trabalhadores brasileiros exercem atividade no setor terciário, mas nem sempre foi assim. Por quê? Até os anos 70, a maioria dos trabalhadores ainda estavam no setor primário, né? Se eu falar de 1930, então, o Brasil era conhecido como um país agrário, né? Pois nossa produção era totalmente voltada para o café, para o açúcar. Éramos um grande país agrário. Então, com o passar dos anos, mas ainda em 1970 a maioria dos trabalhadores ainda era do setor primário. Essa mudança ocorreu quando a industrialização se intensificou nas grandes regiões, como o Sudeste, por exemplo, o Sul do país. Então isso foi intensificando e foi trazendo indústria, e quando a indústria chega, ela precisa de mão de obra. E a mão de obra que estava exercendo sua função no setor primário começou a migrar para o setor secundário, trabalhar na indústria. A industrialização, então, ela se intensificou pós 1970. E dentro disso também houve depois a evolução do setor terciário, que é o setor do comércio e prestação de serviço. Isso foi também, tendo uma grande demanda, e consequência disso foi aumentando. Hoje o setor terciário ele emprega uma grande parcela dos trabalhadores do Brasil, tá? Não só do Brasil também, de outros países, né, também desenvolvidos e países ainda que estão se desenvolvendo. Então o setor terciário ele está crescendo muito, né? Está empregando muito nessa condição. Então esse processo de industrialização ele vai contribuir muito para o crescimento do setor, não só do terciário, mas também de outros setores, né? Como eu havia falado, um depende do outro e um vai estar suprindo o outro, ou está ajudando, auxiliando, para que tudo, né, para que todos esses meios venham a funcionar e o país venha a ter um melhor desenvolvimento. Tá bom, pessoal? Então é isso. A aula de hoje falamos um pouco sobre a população e os setores da economia, tá? Os três setores econômicos, primário, secundário e terciário, tá ok? Vou deixar aqui na descrição do vídeo uma atividade para vocês estarem fazendo, tá? Beleza, pessoal? Então até mais. Boa aula para vocês. Valeu!